E aí, galera, tudo bem? Prazer revê-los, professor Jorge na área, junto com meu brother. Sou Rogério aí, começando, professor Jorge, hoje a nossa unidade 2 Unidade de 2. Geografia de Rondônia. Muito rápido, né? É rápido, é um pré-aquecimento sobre Certo. o que ainda vai vir, e vamos ver ainda lá no terceiro ano. Então, fiquem espertos aí que a nossa aula tem momentos, Rogério, que a geografia ela se mistura com a história. Não é isso? Certo. Então, não tem como desassociar, são disciplinas irmãs, digamos assim. Né? Verdade. São componentes curriculares que são irmãs. Elas estão junto e misturado. Tem momentos que a gente não sabe aonde começa uma e termina a outra. Né? É isso aí. Então, hoje nós veremos a aula 12, não é isso, Rogério? É, 12. Então, a gente vai ver sobre a questão do território, sobre o segundo ciclo da borracha. Muito bem. Toda essa questão aí. Então, a gente chega aqui e convida você para estarmos juntos nessa viagem. Beleza? Vamos junto! Vamos lá, galera. De olho na tela, presta atenção aí. Aula 12.1, Rogério. Primeiro ano. Olha só porque a gente vai ver aí os conteúdos da unidade 2, não é isso? É isso aí, professor Jorge. Está começando aí nossa unidade 2, que tem aí como temática principal, né, toda essa questão da evolução e colonização do estado de Rondônia. Então, nessa unidade 2, a nossa primeira aula vai falar sobre Rondônia, ainda lá no contexto, professor Jorge, do segundo ciclo da borracha. Exatamente. Então, nós vamos ver como é que se deu essa evolução e a colonização amazônica. Nós vamos falar também, veremos também nessa unidade a questão da criação do estado de Rondônia. Muito e veremos bem. também os aspectos populacionais de Rondônia, e na parte 1 e na sua parte 2. Beleza. Veremos também a questão do extrativismo mineral, veremos também a questão das hidrovias de Rondônia, veremos a questão econômica, muito importante para a nossa querida Rondônia, veremos também a questão das atualidades regionais e também veremos sobre o turismo. Você que está aí em muitos lugares aí de Rondônia, tem lugares belíssimos aí também, né, Rogério? Com certeza, Muitos cara. lugares bonitos, Ah, em vários lugares de Rondônia, prontos para serem explorados. E aí, nessa aula de turismo, professor Jorge, só lembrando, a gente coleta, né, nos grupos da mediação do primeiro ano que a gente está trabalhando, de acordo com as nossas atividades extra-classe, algumas imagens que a gente, na última aula, coloca aí na aula de turismo para poder apresentar, mandar um abraço para a galera, mostrar de quem é o trabalho, qual é a escola, qual é o município. Então, aguarde aí ansioso que já já a gente vai selecionar algumas fotos, certo? Algumas imagens de paisagens naturais, paisagens culturais aí do seu local para a nossa última aula de Geografia de Rondônia. Isso, quando ela chegar, né? Por Justamente. enquanto, estamos iniciando. Vamos junto? Vamos lá no quadro. Vamos lá. Bem, a gente quer que o nosso querido aluno alcance algumas competências. E quais são essas competências, Rogério? Leia aí pra gente. Vamos lá. A primeira competência, galera, compreender os fenômenos locais e regionais expressos por suas territorialidades, considerando as dimensões de espaço e tempo. Professor, essa palavra já aparece com o senhor aí, ó. Espaço e tempo, né? Que acompanha aí a nossa geografia sempre, né, professor? Provavelmente, nosso querido aluno já sabe que espaço e tempo estarão sempre sendo falados, porque é impossível desassociar isso da questão do fenômeno geográfico, Rogério. Muito bem. E esse espaço, que é o espaço construído pelo homem, ele não acontece do dia para a noite, né? Então, precisa de tempo. Muito bem. Vamos lá. E também outra competência que a gente quer que nossos queridos alunos desenvolvam é a capacidade de reconhecer o desenvolvimento da sociedade como processo de ocupação do espaço e a relação com a vida humana em seus desdobramentos políticos, culturais, econômicos e humanos. E tem mais uma competência aí, que é tomar decisões diante de situações concretas. Olha só, professor, que interessante essa competência.
tomar decisões diante de situações concretas, isso quer dizer que, a priori, esses nossos queridos alunos têm que ter o quê? O conhecimento. Conhecimento. Não se toma decisão sem o conhecimento adequado. Com certeza. Né? Recorrendo ao quê? Aos conhecimentos geográficos, demonstrando capacidade de observação, percepção e de estabelecimento de relações com a vida cotidiana. Muito bem, professor. Olha aí, ó, galera, então, São várias competências e né? que a gente sabe que o nosso querido aluno vai alcançar. Com certeza. Porque nossos alunos, já falamos que eles são top. Top de linha essa galera. Então, vamos lá. Vamos lá nessa aula. De olho na tela, olha só. Na aula 12.1, o que nós vamos ver, Rogério? Vamos ver o contexto geopolítico da Segunda Guerra Mundial. Muito bem. Isso aí, interessante. Olha só, chega aí, vamos, só para o nosso querido aluno entender. Já começou essa pequena informação aí, já nos faz trazer um aluno a uma reflexão. Porque quando a gente fala da questão local, regional e global, isso a gente pode usar isso aí como exemplo. Claro, com certeza. Segunda Guerra Mundial, um evento global. Né? Grandioso, global. É isso, grandioso. Foi o mundo inteiro, influenciou o mundo inteiro. E aí, a gente tem a questão regional, que vem aqui para a América do Sul, mais especificamente o Brasil. Vamos falar de Brasil, né? E aí a questão local. E aí que entra a gente ensinando aqui, que o que mais importa para a gente, que é o nosso lugar, a nossa Rondônia. Não é isso? Com certeza. E acontecimentos lá da metade do século XX que só provou para o mundo, né, essa integração. E hoje não é diferente. O que acontece a nível mundial tem também a sua relevância aqui no local, certo, professor Jorge? Perfeito. E não foi diferente aí na Segunda Guerra Mundial. Exatamente. Porque a Segunda Guerra Mundial, como você falou há pouco, né, mobilizou o nacional e até mesmo aqui o local. Exatamente. Na história de Rondônia. Isso, como a gente verá. Justamente, vamos lá. E também, ó, nós iremos falar sobre a criação do território federal do Guaporé, certo? Perfeito. Vamos lá, continuando. A habilidade que a gente quer que o nosso querido aluno reconheça nesta aula é o que a gente quer que ele faça? A gente quer que ele consiga reconhecer as transformações tecnológicas que determinam a apropriação e o uso dos espaços urbano e rural. Isso aí tá bonito, hein, Rogério? Tá bonito. Tá bonito, tem tudo a ver com a nossa aula. Com certeza. Beleza. A geopolítica de Rondônia e do Acre, relembrando o primeiro ciclo da borracha. Para a gente lembrar o primeiro ciclo da borracha, a gente tem que relembrar também que o Acre não era do Brasil, né? É verdade. Não era da Bolívia e teve uma questão complexa, olha só, quase que não sai. Teve uma complexidade geopolítica aí que tornou possível o Acre ser do Brasil. Verdade. A gente pode falar aí que Barão do Rio Branco foi muito importante o diplomata brasileiro nesse envolvimento aí, porque aquela região ali não era do Brasil. Certo. E foi uma área de tensão em um determinado momento da história. Aquele espaço geográfico ali já estava habitado por brasileiros. A gente tem que relembrar isso. E isso gerou a tensão entre Brasil e Bolívia. E isso vai interferir aqui em Rondônia, no nosso território, que na época não era Rondônia. Não era Rondônia. Aqui era Mato Grosso. Com certeza. Aqui a região de Porto Velho era Amazonas. Agora você, querido aluno, que está nos rincões diversos de Rondônia, que não está aqui na região de Porto Velho, tudo era Mato Grosso. Não é isso? Então, a gente vai ver os mapas aí para frente. Muito bem. A gente vai conseguir detectar isso de uma forma mais plausível, né? Vamos lá, continuando. Da mesma maneira que o Acre, o espaço rondoniense era no final do século XIX, início do século XX, uma área abandonada. Olha aí, Rogério, que palavra marca forte, aqui, né? Marca ela aí, ó, uma área abandonada pelo poder público brasileiro e alvo de ambições internacionais. Olha só, Rogério, para você ver o quão é importante a gente entender a estratégia do governo brasileiro. Isso aqui precisava ser habitado, né? Com certeza. Mas na época não era. Não era. Então,
obviamente, nós já tínhamos como é que se diz? Era uma região frágil. Frágil, porque poderia, se o governo brasileiro não tomasse decisões importantes e estratégicas, talvez aqui poderia nem ser Brasil, né? Com certeza. Então, vamos lá. O ciclo da borracha projetava seus poderes e conflitos nas bacias do Madeira, Jamari, Candeias e Ji-Paraná, Mamoré e Guaporé. Olha só. Então, se a gente está falando do ciclo da borracha e está falando de bacias hidrográficas, Rogério, o que a gente pode falar para o nosso querido aluno? A gente pode falar que essas vias fluviais era a logística, por onde era a escoação dessa produção. Que nós falamos em aulas passadas sobre a questão da geopolítica da construção da BR e tal. Certo. Não existia nada disso. Não existia. Era o rio. Não poderia se levar a borracha por via terrestre, era inviável. Com certeza. Então era pelo rio, todos os rios chegavam ao rio maior, que era o Rio Madeira, que o Rio Madeira chegava ao Rio Amazonas, que o Rio Amazonas chega em Manaus e depois Belém. E depois o mar para o mundo. Partiu o mundo. Isso, exatamente. Era essa logística que tínhamos para o momento na primeiro ciclo da borracha aqui. Com certeza. Vamos lá, continuando. Seringueiro. Vamos falar sobre o que era o seringueiro. O que era o seringueiro, Rogério? Fale pra gente. Vamos lá. Então, ele era um personagem típico da região dos seringais, que trabalhava aí com a extração da borracha, né, professor Jorge? Isso. E viabilizava a transformação em borracha natural. Então, ele fazia todo esse processo aí de trabalho e manipulação para poder deixar a borracha no ponto aí para se vender. Isso. Né? E o seringalista, ele era o proprietário do seringal, ok? O seringal é aquela extensa área, território, que é extensa Muito área de floresta, e que tinha várias árvores e que as pessoas iam até lá trabalhar para aquele seringalista. Isso é bem interessante lembrar o seguinte, ó, essa borracha que era extraída, não era extraída, galerinha, com tanta facilidade, professor Jorge. Imagine só, não tinha um sistema de produção intensiva. Então, esse sistema, muitas das vezes, era assim, ó, um pé de borracha aqui, outro lá na esquina, então era tudo bem distante. Então, imagine só o desafio aí para poder fazer toda essa extração da borracha no primeiro ciclo, principalmente, né? Principalmente. E depois lá no segundo ciclo também, mas também que não tinha esse plantio, né? Vamos colocar estruturado, então o cara sofria muito aí para produzir a borracha aqui na Amazônia. Isso, a diferença, a gente, como falou lá na habilidade, tem a questão do tempo, espaço e tecnológico. Sim, já claro. No segundo ciclo, já o aspecto tecnológico estava mais avançado. Com certeza, né? É isso aí. Então era menos sofrido, digamos assim, né? Claro, que ainda foi. E foi, sim. Beleza, vamos lá, continuando. As casas aviadoras. Quem era casas aviadoras? Professor, essa casa aviadora, eu já sei, professor, tinha um monte de avião? Não tem nada a ver. Casas aviadoras, nossos queridos alunos não vão esquecer que eram estabelecimentos comerciais que se constituíram para quê? Para abastecer os seringais, Rogério. Muito deles recebendo em troca o quê? A borracha produzida na posse dela e realizar operações de venda para o exterior. Que exterior é esse? Estados Unidos e Europa. Eram financiadas pelas firmas exportadoras. Funcionava a princípio exclusivamente em Belém. E depois foi para Manaus, quando o governo do Amazonas decretou o financiamento do látex, do látex nesta cidade. Muito bem. Beleza? Próximo. Aí a gente vê aí o trabalho do seringueiro, né? Muito bem. Essa aí, os nossos queridos alunos, a maioria deles conhecem, vocês sabem, viu, já? É verdade. Aí a gente sabe de qual que é essa aula desses meninos aí, ó. Eles já são fera nesses assuntos, porque eles conhecem, eles talvez não conheçam a profundidade da história em si, mas a prática, muitos deles já sabem como funciona esse trabalho de beneficiamento, de retirada desse produto natural. E a gente está agora em 2022, né? Século XXI,
E a gente observa, assim, a mudança na organização do plantio. Isso. Mas o trabalho em si não mudou muita coisa, Isso, não, né? exatamente. É bem ainda, de certa forma, vamos falar, envolve algumas máquinas, então poderia ser manufaturada, né? O trabalho manual com auxílio de algumas técnicas mais aprimoradas, modernas. Beleza, vamos lá, continuando. Nesse contexto, seringueiros, seringalista, indígenas, jagunços, casas aviadoras constituíram no território rondoniense o mesmo cenário que teve uma minissérie, né? Acho que nossos queridos alunos aí são muito jovens, não chegaram a ver, né? Depois pode até assistir. Sugerir aí como indicação, Med Maria, né? Isso. Procura lá no YouTube e pega essa minissérie aí para poder reproduzir, né? Vamos lá. Então, Rogério, só Como fazendo sugestão, uma né? pequena observação. A Casa Aviadora, ela trazia esse material, produtos alimentícios, produtos de instrumentos de trabalho, para levar para o seringalista. E o seringalista passava essas ferramentas, essa alimentação para o seringueiro. Seringalistas e outras pessoas poderiam vender, poderiam pegar na Casa Aviadora esses produtos para vender. Só tinha um que era proibido. Adivinha quem? O seringueiro. Ele era proibido de pegar direto e era proibido de revender. Porque era ele que tinha que trabalhar, Rogério. Olha só, cara, como é que pode, né? Então era como se fosse, a gente pode subentender isso quase como se fosse uma semi-escravidão. Sim. Ele não tinha essa possibilidade e ele ainda era obrigado a vender ao seringalista. E comprar nos barracões, né? Isso, exatamente. Beleza? Vamos lá, continuando. Vamos lá, galera. A diferença era, nesse contexto seringueiro, seringalista, falando, né? Já alguns casos aviadores constituíram aqui em Rondônia, né, o mesmo cenário da minissérie que os nossos queridos alunos vão ver. Muito bem. Vamos pesquisar aí, Med Maria. Show de bola. Pesquisa aí, galera. A diferença era a posse territorial. Enquanto o Acre era reconhecidamente boliviano, o espaço que hoje é Rondônia era dividido entre Amazonas e Mato Grosso, como falamos no início. E tinha ainda uma posse informal da Bolívia. A penetração irregular de brasileiros no espaço acreano, pertencente à Bolívia, também ocorria através dos rios Guaporé, Mamoré, Abunã e Madeira, utilizando a extensa fronteira até hoje desguarnecida entre Brasil e Bolívia no espaço rondoniense. Quando a gente fala que é até hoje, é porque realmente, Rogério, é frágil. É frágil. A gente não tem, digamos que, uma polícia de fronteira assim bem estruturada, efetiva, né? Efetiva aqui nessa região de fronteira entre Brasil e Bolívia. É tanto que ainda assim, ainda temos, por exemplo, vamos só a nível de esclarecimento, são pontos frágeis de entrada de narcotraficantes. Trazendo drogas, né? De que parte do Brasil para o mundo. Beleza? Vamos lá. Mas mesmo assim, vamos lá. Vamos continuando. Acesso à Bolívia, rios de Rondônia. Então, a gente pode ver aí, ó, os principais rios, ó, vindo da Bolívia. A gente tem aqui o rio Guaporé. Também, né? Então, todas essas ligações, essas verdadeiras vias, né, estradas, rios eram as estradas que a gente tinha para a época. A gente não consegue ver de uma outra forma, porque era por onde se escoava a produção, era por onde os exploradores vinham. Muito bem. Então, o Guaporé fazia todo o percurso, depois pegava aqui Mamoré e entrava aí, né? E aqui do Guaporé mesmo dava para entrar na região da Bolívia, né? Exatamente. E essas regiões aqui, várias delas de florestas, cada uma, se tivesse uma localidade aqui, por exemplo, como tinha ali na região de Ariquemes, ó, vinha para o rio Jamari, ok? Que descia até o Madeira. Todos eles faziam essa logística de sempre buscar o rio para escoar sua produção. Do Madeira, como eu falei do início, olha só, o Madeira ia lá para o Amazonas, até chegar no rio Amazonas. Professor Jorge, e agora falando de rios, né? Você fala muito da questão da escoamento da produção, mas aqui na história da Amazônia, os rios também foram muito importantes para a questão, lá no passado, principalmente, antes agora do período mais recente, século XIX, século XX, para a ocupação aí do povoamento aqui da Amazônia. Exatamente. A partir, né, da fixação nas proximidades dos rios. Perfeito. Só essa observação. Beleza, vamos lá. O Tratado de Petrópolis também foi muito importante, como
falamos no início, né? O Acre não era brasileiro, era pertencente à Bolívia. E era um litígio, era um território litigioso. Professor, o que é um território litigioso? É onde tem conflito. Não há ainda um consenso de quem é o dono daquela área, então é litigioso. E aí, teve um brasileiro muito importante nesse processo chamado Barão do Rio Branco. Okay? Ele foi o responsável por fazer esse intercâmbio desse conflito e conseguimos, através do Tratado de Petrópolis. Professor, por que o nome é Tratado de Petrópolis? Porque Petrópolis foi a cidade onde foi feito esse tratado. E essa cidade é lá no Rio de Janeiro. Ok? Beleza. Então, essa parte aí que você marcou aí, o território declarado litigioso, professor Jorge, né? Então, representava, porque era uma região onde já tinha vários brasileiros aí por conta da borracha e também tinha bolivianos. Isso. Então, o conflito aí era bem intenso aí nessa região, principalmente, né? Então, essa parte, principalmente, essa onde está falando aí, ó, presta aqui o pincel, o marcador. Foi a área cedida pela Bolívia após o Tratado de Petrópolis, que aqui tinha uma efetiva ocupação de bolivianos. Isso. E esse Tratado de Petrópolis vai dar início à construção, né, da Estrada de Ferro. Então, foi pago também 1 milhão de libras esterlinas ao governo boliviano por essa área. Vamos colocar já já. Olha aí, então, 1901, Bolívia assinou um contrato de arrendamento do Acre. Depois teve uma consequência que teve a guerra, né? Por causa justamente desse motivo de negócio da borracha. Lá tinha muitos seringais, grandes seringais, e os brasileiros estavam já naquela região. Com certeza. Então, realmente foi uma região ali de conflito. Aí, em 1903, Barão do Rio Branco faz o Tratado de Petrópolis, não é isso? Justamente. A Bolívia cede o Acre ao Brasil, e o pagamento foi de 2 milhões, eu falei 1 milhão, mas foram 2 milhões de libras esterlinas. E também a construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Pronto, contamos aí a primeira parte da história, né, de Rondônia, envolvendo essa questão, né, da borracha, a produção da borracha, principalmente e para acabar também esse conflito, né? Porque sim, poderia se estender até para uma guerra, né, mais prolongada. Com certeza. Beleza, vamos lá. Aí já a questão de Getúlio Vargas, ele em 1940 visitou Porto Velho. Ele foi recepcionado, tem até um estádio aqui em Porto Velho, né? O estádio Aloysio Ferreira. Aloysio Ferreira. Em homenagem ao governador da época. Com o objetivo de influenciar o presidente a transformar a região em território. Opa! Transformar a região em território? Então quer dizer que ainda não éramos Estado. O texto quer dizer isso pra gente. Com certeza. Beleza? Então, Getúlio Vargas vem a Porto Velho em 1940. E vem aí trabalhar aí, né, com a famosa Marcha para o Oeste também, a divulgar, né, que a partir da Marcha para o Oeste seria esse incentivo à ocupação do Oeste brasileiro. Do Oeste brasileiro. Justamente já com aquela preocupação estratégica de entender que essa área era ainda desocupada pelo Brasil. Muito bem, tá aí, ó. Então, o objetivo da Marcha para o Oeste, promover o desenvolvimento populacional e a integração econômica das regiões Norte e Centro-Oeste. Porque isso lá até 1940, vamos colocar, professor Jorge, até hoje, se a região Sudeste, isso do Brasil, que é o Centro-Sul, que a gente chama com Centro-Oeste, tem, vamos colocar, maior influência, imagine lá 1940 e 1950, né? Então, assim, essa área aqui da porção Oeste precisava ser integrada e povoada. Então, nessa vinda de Getúlio Vargas aqui em Rondônia, já houve, vamos colocar também a divulgação dos projetos, né, para a ocupação da Amazônia, na porção Oeste. Beleza, olha aí, ó, como falamos para você, né, o Rondônia ainda não existia nesse contexto, nós estamos falando de 1940. E olha só a região, grifa aí, o Rogério, Rondônia, olha só o pedaço de Rondônia, como essa região aí, ó, não existia como sendo um estado, não é isso? É isso aí. Então, era Mato Grosso. Mato Grosso. Só que a Luiz Ferreira já estava aqui na cidade de Porto Velho e falou para o nosso presidente
a importância de que se criasse aqui um território federal. Porque Na já época, né? Na verdade, na época não, até hoje, um território federal pode ser criado. Mas nessa época ele disse, ó, precisa ser criado um território federal e a gente se organizar aqui politicamente para povoar essa região que está realmente, ela é frágil em relação à questão populacional. Não existia desenvolvimento, a gente precisa desenvolver essa região. Muito bem. E até aqui, ó, esse mapa de 1940, a gente tinha territórios aqui, como, por exemplo, também o território do Acre, que ainda não era considerada um estado, né? Isso. Aqui ainda era território do Acre. Ó. A gente pode observar, por exemplo, aí em cima Roraima, não vê Roraima, né? Não vê Tocantins. Não vê Tocantins, então. Goiás ainda se escreve com Z. Olha a língua portuguesa como também evoluiu. Com certeza. Modificou, Bahia não tinha H, ó. Então tem todo esse contexto. Era uma regionalização bem diferenciada do presente, né, professor Jorge? Isso, exatamente. Vamos lá. Rio de Janeiro ainda com o Distrito Federal, ainda capital do Brasil, né? Isso, exatamente. Não existia Brasília, né, professor? Justamente. Então, aí, ó, a gente tem que entender para o segundo ciclo da borracha e a questão do território e contextualizar ela com a Segunda Guerra Mundial. Muito Não é isso, bem. Rogério? Justamente. Então, ó, na década de 40, a Europa estava em guerra por conta da Polônia, por tropas alemãs, todo aquele contexto lá no final da década de 30, cujos efeitos desencadeariam a Segunda Guerra Mundial. O Brasil, nosso presidente era Getúlio Vargas, era simpatizante, olha só, Rogério, que interessante. Ele era simpatizante dos nazistas, ó. Sim. Interessante, né? Então, mas só que aí, ó, por causa dessa simpatização aí, ó, o governo brasileiro adotou uma política de neutralidade. Mas, com o tempo, o Brasil teve que tomar uma posição diferenciada dessa de neutralidade. Justamente. Porque a gente dependia de quê? De investimentos norte-americanos. Então, Rogério, houve muita pressão política, externa também interna, para que o Brasil saísse dessa neutralidade, ok? E também associado aos constantes ataques alemães à frota mercante brasileira. Opa, começaram a atacar a gente, aí mais pressão interna. Como é que presidente? Estão atacando a gente, isso ainda vai manter a neutralidade? Então, aí para assumir um posicionamento favorável aos interesses dos Estados Unidos e abandonar a sua neutralidade. Então, realmente o Brasil teve que, por questão de pressão, teve que se propor a uma nova postura, teve que tomar uma decisão e uma nova postura diante daquele conflito mundial. É isso aí. Então, assim, ó, se você observar, a gente trabalhou aí até 1940, e esse período até 1940 a gente ainda está falando um pouco da história do ciclo da borracha, mas envolvendo aí o primeiro ciclo da borracha. Isso. Porque agora sim a gente vai entrar no segundo ciclo da borracha, né, que é a partir da Segunda Guerra Mundial. Isso. Só para o aluno entender que essa primeira parte foi um breve histórico do primeiro ciclo da borracha. Certo, professor Isso. Jorge? Só, já que você tocou nesse assunto, só relembrar ao nosso querido aluno que o primeiro ciclo, ele termina e aqui fica um vazio muito grande. Verdade. Por conta que os seringais da Amazônia já não interessava, porque já existiam plantações em outros lugares da Ásia, abastecendo esses países de primeiro mundo. Foi isso que acabou, de certa forma, né, essa situação da Malásia, né, desaquecendo essa questão aqui na Amazônia da produção da borracha. Exatamente, e sem falar que barateou o produto, então se tornou inviável ficar aqui dentro da floresta fazendo esse serviço. Muito bem. De retirada desse produto. Então vamos lá, que já a gente vai entender o motivo da reativação da borracha da Amazônia, né? Beleza, no quadro. Vai lá, galera. Então, olha só, aí como... Vou voltar aqui, professor. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão, olha só o que o professor acabou de falar, a gente vai ter que entender que o Japão, ele ocupou o Sudeste Asiático, em especial a Malásia, ela que fornecia toda a borracha para a Europa e os Estados Unidos, ou seja, Estados Unidos e Europa, os países aliados deixaram de ter a borracha, ou seja, eles precisavam para manter a guerra. Então, o que vai acontecer? O Brasil se torna novamente importante e os seus seringais abandonados, que fora encerrado o primeiro ciclo da borracha, voltou a ter importância para os norte-americanos. Então, eles uniram o útil e o agradável. O que os americanos fizeram?
falaram assim, Getúlio, é o seguinte, eu vou aí conversar com você. Vamos aqui, chega aí, vamos conversar. Vamos resolver. Eu já sei que tu é brother lá, você é amigo do pessoal lá dos nazistas, só que isso não tá muito legal. É o seguinte, você tá com a gente ou não tá? E aí o presidente já estava sob pressão, né, essa externa, e pressão interna também. A Alemanha, inclusive, atacando frotas brasileiras, como vimos ali no texto. E aí, o que o presidente norte-americano? Olha, é o seguinte, a gente vai aquecer a tua economia, a gente vai investir milhões de dólares aqui, vamos estruturar uma plataforma para você ter uma base industrial, vamos investir lá na Amazônia novamente, vamos reaquecer, mas em troca disso a gente quer que você mande borracha para a gente. E aí quando surge aquela questão do soldado da borracha. Muito bem. Então, é isso aí. Fazendo com que aquelas pessoas que viessem para cá pensassem que realmente fosse um soldado, né? Eles se sentissem como trabalhando para a guerra, na guerra. E daqui a pouquinho a gente vai até ver que tinha até todo um preparo mesmo, para entrar dentro da selva, né? Vamos lá, então. Vamos continuar aí, ó. Próximo. Então, ó, nesse período, então, inicia o segundo ciclo da borracha. Ele recebia todo o material para que ele pudesse entrar na floresta e explorar, né, trazer a borracha para ser exportada para os Estados Unidos e Europa para produção de produtos da guerra, como os pneus que eles precisavam, né, para os carros. Vamos lá. Aí, ó, o Tratado de Washington, que foi em 42, como falei, ó, Franklin Roosevelt, Getúlio Vargas faz o Acordo de Washington, pelos quais o Brasil se comprometia em reativar os seringais por meio de uma operação conjunta para a obtenção mais rápida da borracha. Ok? Inclusive, a nível de curiosidade, Rogério, é assim que vai surgir o Banco da Borracha, que depois, hoje, é chamado de Banco da Amazônia. Né? Muito Beleza? bem. Vamos lá. Os seringais deveriam ter uma produção em larga escala na região amazônica, ordenando sua produção para suprir as necessidades das nações amigas na Segunda Guerra Mundial. Surge o Batalhão da Borracha e o recrutamento de soldados do Nordeste brasileiro. Olha só, eles são chamados de soldado. Então, até hoje é chamado o soldado da borracha. Eles são aposentados assim. Verdade. Sabia, Rogério? Sim, beleza. Sim. Vamos lá, próxima. Olha aí, eles vêm mesmo acreditando, foi chamado em grande escala, muitos trabalhadores que vieram recrutados para trabalhar aqui. Vamos lá. Olha aí, ó, falei para vocês, eles se sentiam verdadeiros soldados, meu amigo. Olha só, meu amigo, cada um mais bonito que o outro. Pense. E eles se sentiam assim. De fato, quando eles vieram para cá, eles se sentiam mesmo soldados, eles tinham uma missão a cumprir. E o exército, eles fizeram com que eles se sentissem como se fosse a missão deles. A missão. E foi uma questão militar mesmo, sabe por quê? Porque a guerra estava tão distante, a Europa, né? Mas, de repente, assim, ó, por conta do falar, questão ideológica imposto na época, né, para essa galera, eles realmente falaram, a gente está lutando também na Segunda Guerra Mundial. Exatamente. Era encarado dessa forma. Exatamente. Beleza. Aí, ó, em 43 vai surgir o quê? O Território Federal do Guaporé. Mais precisamente nessa data aqui, ó. O presidente cria o território, desmembrando áreas de Mato Grosso e do Amazonas. Olha só, Lábrea era lá no Amazonas e veio fazer parte do território federal de Rondônia, do Guaporé. E depois ela é devolvida por questão de logística. Sim. É devolvida e tem uma pressão também política dos políticos lá do Amazonas para que essa região voltasse a ser deles. Ok? Vamos lá. Então, de município aí a gente só tinha Porto Velho, né, que era essa região, Guajará-Mirim e Lábrea, e depois Lábrea retornou para o Amazonas, certo, professor? Exatamente. Então, essa foi a primeira configuração do território federal do Guaporé. Não teve sua sustentação porque houve problema de comunicação, ó, como eu falei para vocês, entre Lábrea e Porto Velho. A logística de navegação era muito mais complicada, né? Nem estrada tinha e obrigava os labrianos a dar uma volta de 2.500 quilômetros, navegando pelo Rio Purus até o Amazonas.
Então, era mais difícil chegar a Porto Velho, Rogério. E aí, por isso que redefiniram os limites do território federal do Guaporé. E Lábrea voltou a fazer parte do Amazonas. Até hoje, professor Jorge, o acesso para Lábrea é meio complicado, delicado, Isso. né? No inverno aqui Amazônia, que é mais tenso ainda a situação para chegar em Lábrea. Uhum. Aí, lembra que a gente falou do Soldado da Borracha? Ainda está nesse contexto. Com certeza. Então, foram criados o quê? O CAETA, que foi a Comissão de Encaminhamento de Trabalhadores para a Amazônia, encarregada de contratar e conduzir estes nordestinos para a região norte. E o SENTA, que é o Serviço Especializado de Mobilização dos Trabalhadores para a Amazônia. Esses órgãos foram responsáveis pelo recrutamento e condução dos nordestinos até os seringais. Isso aí. E até nos caminhões tinha, né, a marca SENTA, né? Isso. Vamos lá. Bem, fim do segundo ciclo da borracha. Teve o primeiro lá no final do século passado, retrasado. Então, olha só, como é que termina o segundo ciclo da borracha? Ele também termina com o final da Segunda Guerra Mundial. Né? E a Amazônia deixou de fazer parte dos esforços de guerra. Por quê? Porque, em consequência, foram retirados recursos dos órgãos do fomento. A produção de borracha silvestre, tendo em vista que os Estados Unidos, olha só, esses países aqui, ó, todos eles retomaram o controle de suas colônias. Onde? Lá na Ásia. E eles voltaram a adquirir a borracha de lá. E a borracha daqui voltou a não ser mais interessante. Por causa de quê? Pela logística, pela distância, pelo tempo e pelo trabalho que dava de se tirar aqui. Sem falar, Rogério, que depois, por que foi abandonado? Porque quando era feito esse trabalho, que você inclusive citou, chega aqui com a gente, essa produção lá na Ásia era uma produção diferenciada. Era toda, eles plantaram assim, ó, em fileiras. Então não tinha mais que entrar com teçado e mata até chegar na outra árvore, não. Era uma produção praticamente quase que industrial, podemos dizer assim, né? Claro. Então não se perdia tempo para buscar essa borracha, porque a plantação deles demorou um pouco, mas essa plantação teve sucesso. E eu acho bem, interessante essa fala do professor Jorge, porque de repente o aluno pode falar assim, a gente tem a questão da distância, da proximidade da América com a América do Norte, mas ali também a gente tem o Pacífico, né, nessa questão do escoamento da produção, que acaba, de certa forma, encurtando aí as distâncias entre o deslocamento da América do Norte com a Ásia. Isso. E aí, Rogério, para você ver, teve toda essa conjuntura internacional, esse interesse internacional novamente na Amazônia e, como falamos, o presidente e o governo brasileiro teve que ceder e fazer essas estratégias para atender ao governo externo. Obviamente, sabemos que teve situações que impulsionou aqui ao nosso território. Trouxeram pessoas, mas acabou. Então, acabou o ciclo. Isso vai acontecer o quê? As pessoas novamente vão embora, mas muitos vão ficar. Então, mesmo assim, fica-se, mas não... De certa forma, a gente tem que entender que houve novamente o abandono dessa região aqui, por não ter sido mais interessante. Por questão econômica, por questão de nós não fazermos parte, na época, digamos assim, da globalização daquele produto que eles necessitavam. E, não, peraí, agora a gente não precisa mais de vocês, vamos abandonar, tá tudo certo, conseguimos nossas colônias de lá que produzem pra gente, de graça. Então, o acontecimento da guerra, né, do início da guerra, ele acabou sendo responsável novamente pela ativação do ciclo da borracha e também ele foi responsável aí durante o final, né, por esse término da produção de borracha aqui na história do estado de Rondônia. Perfeito. Certo, professor Jorge? Beleza. Bem, essa aí foi a nossa conversa de hoje, né, Rogério? Com um bate-papo assim, sobre a questão geográfica do nosso território, do nosso espaço no tempo e o que foi a importância, que foi importante esse processo, né, da Segunda Guerra para revitalizar aqui que estava abandonado. Com certeza. Mas, né, a gente vai ver que futuramente
Foi importante, inclusive, para que Getúlio Vargas criasse o território. Claro. Território Federal do Guaporé. Então, galera, era o que tínhamos para o momento, né? Já foi. Bem Então, claro aí, né? Segunda Guerra, bem clara a questão do segundo ciclo. Então, daqui a pouco a gente só volta para um resumão. nossa revisão. Valeu, galera! Um abraço.